Não. Que o carburador ainda está a libertar-se. Queria, nesta noite, e espero que depois na próxima terminar esta série de estudos de atitudes, apesar de que nós poderíamos andar aqui um ano a falar sobre atitudes, porque elas nunca se esgotarão, há tantas. Mas temos falado apenas de algumas assim mais que eu tenho achado e sentido que serem as mais importantes de mencionar nesta altura. Hoje estamos no estudo número 9 e hoje sobre atitudes. Portanto, já vamos no 9, portanto, vamos fazer os 10. E para a semana será a número 10. É. E depois, se continuássemos, seria a 11 e a 12. E hoje eu gostaria de falar sobre atitude de vitória, ou atitude de sucesso, ou atitude positiva. Normalmente eu não gosto muito de usar a palavra positiva, porque cheira assim um bocado a yoga, nova era, enfim, pensamento positivo, como se apenas se tratasse de um esforço humano, não é? A gente fala aí que não, é preciso ter pensamento positivo. Mas, sim, é importante ter pensamento positivo. Um pensamento positivo, mesmo num incrédulo, faz mais do que um pensamento negativo. Isso em todas as pessoas, porque um princípio que funciona para um, funciona para todos. Mas quando nós, no sentido cristão, falamos de termos uma atitude positiva ou uma atitude de vitória, estamos a pensar na mesma atitude que havia em Cristo Jesus. Certo? Um cristão não é suposto viver de outra maneira se não for através de uma atitude de vitória, uma atitude de sucesso. Em lugar disso, muitas vezes, o diabo, e é importante às vezes a gente também lembrar-se que existe um diabo, um Satanás, o carcará sanguinolento, mão de vaca, munheca, que envia até nós situações, circunstâncias, pensamentos, enfim, que visa a distorcer alguma coisa que Deus colocou na nossa vida com um determinado propósito. E este é o trabalho do diabo. O diabo gosta de chegar e distorcer uma coisa. Então, ou distorcer ou perverter. Por exemplo, não é suposto nós utilizarmos a compaixão que é dada por Deus para que a utilizemos em direção aos outros e a utilizemos em relação a nós mesmos. Ou seja, autocompaixão. Termos autopiedade, sermos cristãos que passamos mais tempo cheios de pena de nós mesmos, não é? Do que cheios de uma atitude de vitória, uma atitude positiva, uma atitude de sucesso, por causa de quem Cristo é na nossa vida e aquilo que Ele alcançou para nós. E nós precisamos desta atitude. Precisamos desta perspectiva. Sermos pessoas positivas, não apenas porque percebemos isso. Não, isto é um método, é uma fórmula. Se eu disser todos os dias 100 vezes eu tenho uma atitude positiva, eu vou ter uma atitude positiva. Isso não funciona. Isso não tem nada a ver com aquilo que a gente estamos a falar aqui. Estamos a falar do facto de que eu, enquanto cristão, eu percebo que a minha atitude vai não apenas determinar a minha altitude, mas vai também determinar o meu destino. E vai determinar o facto de que eu decidi viver pela vitória que Cristo Jesus alcançou para mim e tudo aquilo que ela traz por arrasto à minha vida. E por causa disso eu posso ter uma atitude de vitória e uma atitude positiva face à vida, face a tudo aquilo que eu enfrento. Correto? Ou não acham? Acham? Está bem. Ok? Eu acredito, e quando eu estava a falar acerca da compaixão, porque esse tem sido um grave problema. Nós, como cristãos, muitas vezes fomos criados numa mentalidade cristã em que nós temos que nos aproximar de Deus com humildade. Não é um sentimento miserabilista. Humildade não é inferioridade. Humildade não é anular-nos. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, por causa daquilo que Cristo fez por nós,
cheguemos-nos com ousadia. Sabe o que é ousadia? É fé, é uma atitude de vitória, uma atitude positiva, não por causa de quem se é, mas por causa daquilo que Cristo fez. Porque Ele abriu para nós um novo e um vivo caminho, e por causa desse caminho nós podemos vir à presença de Deus com otimismo, com fé, com senso de vitória. Não porque eu sou o maior da cantadeira, não. Eu sei que não sou nada. Eu sei que pelos meus actos eu não conseguiria nada. Mas por isso é que aquilo que Cristo fez me deu a mim um senso de vitória. E se eu tenho um senso de vitória, logo tenho uma atitude positiva face a tudo na minha vida. Hein? Os irmãos que estão atrás, ponham as mãos nos ombros do irmão que está à frente. Ponha lá, não, faz favor, em nome de Jesus, sou eu que mando. Faça aí uma massagenzinha, está bem? À pessoa que está à sua frente, que os irmãos estão muito tensos hoje. Hã? Diz assim, descontrai, homem de Deus. Ó mulher, desculpa se me enganei. Sabe, Jesus veio à cruz para que, pelo seu amor, nos tornássemos mais do que perdedores. Não? A minha Bíblia é chinesa. Jesus veio à cruz morrer por nós para que nós, pelo seu amor, fôssemos uns falhados e uns derrotados. Ah, pastor, mas a gente às vezes falha. Mas isso não determina nem define quem tu és. Certo? Lá porque às vezes a gente falha não quer dizer que somos uns falhados. Lá porque às vezes podemos experimentar uma derrota não quer dizer que sejamos uns derrotados. Porque se tivermos a atitude certa, uma falha e uma derrota se calhar até nos vai catapultar para vitórias maiores. Já viu que eu hoje até estou a pôr a mão na cintura? É uma atitude de vitória. Hã? Então Deus deu-nos Jesus para que por Ele nos tornássemos mais do que vencedores. Não só por aquilo que Ele fez, mas para assegurar essa mesma atitude, o maior veio habitar em nós. E por isso o maior está em nós, certo? E é maior do que aquele que está neste mundo a fazer coisas. É maior do que aquilo que o inimigo das nossas vidas está a plantar diariamente no nosso caminho para nós cairmos. Nós cultivamos, nós desenvolvemos esta atitude, porque temos a atitude, devemos ter a atitude de Cristo Jesus. Cristo foi um vencedor. Foi ou não foi? Ah, foi. Ele arriscou. Ele largou glória, ele largou divindade, largou posição no céu, fez-se homem, humilhou-se à forma humana, depois ainda se aniquilou até à morte de cruz, que era uma morte, enfim. Sabe porquê? Porque ele sabia que esse era o seu propósito e que nessa aparente derrota estava a vitória de todos nós. E porque ele venceu, eu posso vencer também. Porque ele pegou e disse, agora está aqui a minha vitória, esta é a tua vitória. Usa esta atitude, usa esta forma de ver as coisas, usa esse objetivo, usa esta atitude. A atitude de vitória, meus irmãos, não quer dizer que nós não lidamos com problemas. Não quer dizer que, por vezes, as coisas não se complicam. Mas quando existe a atitude certa, nós sabemos que aquilo é um momento. É uma situação, é uma circunstância. É alguma coisa que pode ter vindo com a intenção de nos derrubar. Mas porque temos Deus, Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma um deserto num sítio florido. Deus transforma a nossa situação mais complicada numa situação duplamente abençoada. Este é o Deus em que eu creio. Ei, gente! Acordem! Deus deu-nos, não somente Deus, deu-nos não somente Jesus Cristo, mas deu-nos também a sua palavra. Para que por ela nós fôssemos uns perdedores. Josué capítulo 1, versículo 6, se não estou em engano. Se não for, é parecido. Mas diz lá em Josué, para nós meditarmos na lei do Senhor, de dia e de noite, mastigarmos essa palavra, absorvermos, digerirmos essa palavra,
E depois diz assim, não se aparte da tua boca, certo? Para falares aquilo que é correto. E depois diz uma série de outras coisas, mas diz que por causa desta palavra, ao observares esta palavra, tu vais ser bem-sucedido naquilo que tu fizeres. Onde a planta do teu pé pisar vai ser lugar de vitória e de conquista. Hein? Então eu pergunto, será que Deus quer que nós sejamos pessoas derrotadas? Alguns de nós achamos, alguns de nós, digo eu, achamos que nós só vamos ser vitoriosos quando chegarmos ao céu, porque enquanto andamos aqui nesta terra é para levarmos na moleirinha. É para vivermos vidas desgraçadas e miseráveis. Porque quanto mais miserável, mais espiritual. Quanto mais sofredor, mais virtuoso eu sou. É? Se fosse, nós pegávamos no grupo de louvor e íamos para o hospital. E fazíamos os cultos lá, porque lá toda a gente é salva. Porque quanto maior o sofrimento, mais virtuosismo havia. Certo? Acham que sim? Claro que não. O trabalho de Jesus foi para que Ele nos desse sucesso. Foi para que nos levasse a uma atitude de vitória, uma atitude positiva face à nossa vida no seu geral, tanto naquilo que é para ser alcançado, ser vivido, ser construído e para aquilo que é preciso lidar quando elas vêm contra nós. Romanos capítulo 8, 28 a 39, só relembrar esta palavra e reforçar o facto de uma passagem muito conhecida, mas reforçar o facto de que nós fomos salvos para sermos pessoas de vitória. Não é do Vitória de Setúbal, nem do Vitória de Guimarães. Paulo ele diz o seguinte, e sabemos que todas as coisas concorrem, contribuem para a desgraça daqueles que amam a Deus. Daqueles que são assobiados segundo o seu propósito. É isso que a Bíblia diz? Como é que sabe que não? Você ainda nem sequer olhou para a Bíblia. A maior parte dos irmãos não trazem a Bíblia, pois também é o vício. Sabemos todas as coisas concorrem, contribuem para o bem, para o sucesso, para a vitória daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu Deus, o que é isto que me está a acontecer? Não sei. Mas se tivermos a atitude certa, ela vai contribuir para o nosso bem. Porque às vezes o que determina o efeito daquela circunstância é a atitude face à coisa que acontece. Certo? Se eu fico logo derrotado e se eu disse pronto, já sabia que isto ia acontecer. Porque afinal de contas toda a gente à minha volta já lhe tinha acontecido, porque é que não me havia de acontecer a mim também? Afinal de coisas, até que eu não sou coisa nenhuma. Portanto, aquela palavra do que 10.000 caem à tua direita, e 1.000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, ou ao contrário, não interessa quantos é que caem, nem de que lado. Eu hoje não estou a conseguir fixar as coisas. Isso não importa, porque isso não existe. Porque eu, eventualmente, vou ser atingido. É o que diz lá o Salmo 91? Não. E eu não serei a ti. Sabe porquê? Porque eu creio. Porque eu tenho uma atitude de confiança, uma atitude positiva, uma atitude de vitória, uma atitude de sucesso. E isso é que me marca a diferença entre eu e o resto da multidão. Lá porque acontece aos outros, a mim não tem que me acontecer. Até isso acontecer. Se acontecer, estamos cá para lidar com a situação. Mas à partida não tenho logo que crer que me vai acontecer a mim. E isso faz muita diferença. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também os chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Ora, se Deus é por nós, estamos entalados. Hã? A sério? Epá, eu não sei, tenho que reclamar com esta. Isto não deve ser bem a sociedade bíblica, deve ser a sociedade agora. Bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as desgraças? Quais coisas? As mesmas coisas que concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe o quê? Somos vencedores, gente. Quem os condenará? Ora, Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Nós somos vencedores por causa do amor de Cristo. Porque a Bíblia até diz, e Paulo fala acerca disso, 1 Coríntios capítulo 13, quando diz que o amor tudo vence. Certo? O amor tudo vence, não só da nossa vida para com os outros, mas de Deus em nós. Portanto, isso faz toda a diferença. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ora, Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, já lemos isto, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Digam-me lá. Vire-se lá para a pessoa que está ao pé e diz: quem? Ninguém? Ninguém pode fazê-lo. Nem ninguém, nem coisa nenhuma. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Repare, nós começamos por ler que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. E diz que nenhuma destas coisas vem com capacidade para nos separar do amor de Deus. O que é que nos separa, não no sentido literal, mas no sentido sensorial do amor de Deus? Quando a nossa atitude decai dessa certeza que somos amados em Deus, quando essa atitude decai do nosso senso de que somos pessoas amadas, logo somos pessoas vitoriosas, porque estamos destinados a sermos vitoriosos. E quando decaímos daí, nós não é que tenhamos sido literalmente separados do amor de Deus, mas começamos a sentir-nos a nós mesmos separados do amor de Deus. Mas, na verdade, não há nada que nos possa separar do amor de Deus. E isso faz toda a diferença. Não são as coisas que possam acontecer na nossa vida que nos vão a mandar abaixo e fazer de nós pessoas derrotadas. Se temos a atitude correta, nós sempre vamos sentir-nos vencedores e sabemos que, mesmo aquelas coisas que podem parecer muito negativas, elas irão contribuir para o meu crescimento. Irão contribuir para o meu bem, para a minha vitória. Então, como está escrito, na verdade, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias e todo o dia, não só todos os dias, mas todo o dia, do princípio ao fim. O que significa que todos os dias nós temos que lidar com circunstâncias que vêm para nos deitar abaixo. Hein? Mas em todas, versículo 37, mas em algumas coisas, todas as quê? As coisas. Já viu quantas vezes aparece a palavra coisas aqui? Já aparece aquele homem que foi uma vez entrevistado por causa do Futebol Clube do Porto e ele só dizia o cojo. Era o cojo, passou a entrevista toda a dizer o cojo e ninguém percebeu o que era o cojo. Aqui a gente percebe o que é que são as coisas. Do princípio ao fim, a palavra-chave aqui é a palavra coisas. Quais coisas? As coisas que contribuem para o nosso bem. Que diremos, pois, a estas coisas? Quais coisas? As mesmas coisas que depois diz e declara. A tribulação, a espada, a nudez e tal, por aí afora. Mas em todas estas coisas, quais coisas? Aquilo que já mencionámos. As tribulações, as aflições, os problemas que às vezes surgem na nossa vida física, na nossa vivência nesta terra. Mas em todas estas coisas, às vezes, nós somos mais do que vencedores. Amém? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estamos a falar de quê? De uma atitude de vitória, irmãos. Porque é a atitude de Cristo. Não só a mesma atitude que havia em Cristo, mas a atitude que Cristo nos transmitiu pela sua vitória. A sua vitória não foi apenas uma vitória
como é que é dizer? A vitória dele foi aquilo que ele fez. Foi aquilo que ele alcançou. Mas a sua vitória também é a atitude que ele nos transmitiu. Porque ele foi fiel até à morte. E nós também, diz aqui que somos como as ovelhas, que estamos a caminho do matadouro. Nós, coitadinho de Jesus. E estamos ali e nascemos para sofrer. Mas sabes, Jesus foi à cruz porque quis. Jesus não foi vítima. Jesus disse, a mim ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Eu vou à cruz porque eu quero. Eu vou morrer porque eu quero. Eu vou ser sacrificado porque eu quero. Sabe porquê? Porque ele era um vencedor. Ele foi fiel até à morte, mas não era porque não pudesse fugir daquilo. É que alguns pensam, não, Jesus, coitado, não teve outra hipótese. Mas Jesus, se quisesse, tinha fugido daquilo. Mas sabe, ele não quis. Sabe porquê? Porque ele veio para vencer. Mesmo que mesmo que a vitória lhe custasse toda a sua vida. Atitude de vitória. Atitude de sucesso. A vitória que Jesus nos transmitiu é uma atitude também que nós precisamos de viver na nossa vida. Então ele diz, todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo. Paulo estava a dizer, eu estou certo, eu tenho esta atitude, eu estou confiante, eu tenho esta perspectiva de vitória, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem futuras, nem os poderes, nem a altura, a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós conseguimos dizer o mesmo que o apóstolo Paulo diz, nós temos a atitude de vencedor bem edificada dentro de nós. Não é a crise que me vai afastar do amor de Deus, me vai levar a duvidar. Não é uma enfermidade temporária, não é os problemas que possam surgir, nada disso que me vai separar do amor de Deus. Eu eventualmente posso permitir que isso me leve a um ponto em que eu deixe de sentir o amor de Deus. Mas isso, ainda assim, isso não me separou realmente do amor de Deus. Certo, gente? Então a atitude de sucesso, de vitória, uma atitude positiva, é a atitude de Cristo, porque Ele venceu. Digam comigo, Cristo venceu. E esta é a atitude que eu também tenho que ter. Amém? Então, é a atitude de crer, é a atitude de confiar na vitória que Deus nos deu. Então, a melhor forma de nós manifestarmos essa atitude é demonstrá-la no nosso dia-a-dia, porque a atitude de vitória, a atitude de sucesso, não é uma atitude que vive de queixume. Certo? Pois é, fiquei na ferida. Quando se tem uma atitude de vitória, nós não temos uma atitude de queixume. Eu não estou a falar, não é? Ainda há bocado cheguei e estava ali a falar com o irmão de Nascimento. Então, saúde e tal, não sei o quê, uma caixa de antibiótico, uma injeção e um... Não estamos aqui isso não é queixarmos, estamos a falar de coisas. Queixar é quando... É aquela atitude, porque o queixume também é uma atitude que se instala no nosso... Nós nos queixamos por tudo e por nada. E quando não temos nada para nos queixarmos, vamos pedir emprestado ao vizinho para nos queixarmos também com ele. Vizinho, tem alguma coisa para se queixar? É que eu já gastei o meu. Vamos lá. Porque a atitude do queixume leva-nos à festa da autopiedade. Lá está. Uma coisa que intencionalmente foi criada para termos pelos outros. Eu tenho compaixão pelos outros. Eu tenho pena dos outros. Ou seja, eu tenho piedade pelos outros. E de repente estamos a consumir aquilo para nós. Juntamos 2 ou 3 e fazemos a festa da autopiedade. Ai de mim, não, é de mim, coitadinho, mas é de mim. Não, eu é que... não é. Certo? E a gente troca galhardetes e quanto às nossas experiências estamos ali a queixar-nos, a lamuriar-nos. Meus irmãos, isso não é atitude de vitória. E todos nós fazemos isso quando chega a altura. Porque está-nos na massa da carne. Mas uma atitude positiva leva-nos... Mais uma vez é importante dizer, o queixume, eu quando estou a falar do queixume não estou a falar, porque a Bíblia diz para nós falarmos, partilharmos, confessarmos as nossas dificuldades uns com os outros, abrirmos o nosso coração. Quando estamos a falar de queixume é daquelas pessoas que vivem desta maneira. Entende? Vivem desta maneira. A atitude positiva, a atitude de sucesso é uma atitude que sempre encontra coisas boas e não olha apenas para aquilo que é mau e não vive apenas aquilo que é negativo. Porque se tem uma atitude positiva.
E quando temos uma atitude positiva, nós temos uma atitude alegre. E quando nós temos uma atitude alegre, nós temos uma atitude que crê sempre no melhor. E é otimista em relação à vida e em relação às pessoas. Aquela pessoa não gosto muito dela. Tem a sobrancelha muito levantada. Mete-me o joelho para dentro. Deixa-me dizer uma coisa interessante. E fui abençoado hoje quando estava a meditar nisto. E Deus falou isto ao meu coração. O verdadeiro cristão, se é que nós podemos usar a palavra cristão, procura em tudo viver a palavra de Deus. Não porque é um derrotado ou porque tem medo, mas precisamente porque é alguém que tem uma atitude de sucesso. E sabe que na palavra de Deus, aquilo que lá está, são princípios de sucesso. Então eu não procuro viver a palavra de Deus porque se não viver vai-me cair uma bigorna do céu na cabeça. Eu não procuro viver a palavra de Deus porque tenho algum tipo de medo ou porque tenho uma sensação, sempre uma atitude de derrotado. É tão difícil, lá bem, tenho que lá ir ler lá mais os meus capítulozinhos, senão a coisa... E nós, muitas vezes, tem-se uma abordagem à palavra de Deus precisamente oposta daquilo que Deus quer. Mas quando eu tenho uma atitude de sucesso, eu procuro conhecer a palavra, procuro alimentar-me dela, procuro aplicá-la à minha palavra, à minha vida, perdão. Sabe porquê? Precisamente porque eu sou alguém que tem uma atitude de sucesso. E porque tenho uma atitude de sucesso, eu quero continuar a ser bem-sucedido. Então eu procuro a palavra de Deus porque eu tenho uma atitude de sucesso e não uma atitude de derrotado. Hein? É, pastor, até parece que nem teve a arder em febre há uns dias atrás. Não faz. Nós perseguimos os princípios da palavra de Deus, precisamente porque sabemos que eles nos conduzirão a mais sucesso. Já viu, gente? Porque é que é bom conhecer a palavra de Deus? Eu não conheço a palavra de Deus apenas para fugir ao inferno. Eu não conheço a palavra de Deus apenas porque é uma obrigação religiosa que eu tenho que ter, porque se não ler aqueles capítulozinhos por dia, fico uma azia. Não, eu busco na palavra de Deus, certo, para conhecer Deus, para ser como Ele. Mas ao ser como Ele, significa que tenho uma atitude de sucesso e de vitória. Uma atitude de fé. Uma atitude de confiança. Uma atitude que me projeta para o futuro. Hein? A atitude de derrota sempre nos leva a carregar o passado. E no passado, e fizeram, e aconteceu. E eu, quando era pequenino, caiu-me uma coisa na cabeça. E o meu pai e a minha mãe. E é verdade. Isso importa conhecer, porque hoje somos fruto de muito dessas coisas. Mas sabe, aquilo foi apenas um meio para chegar aqui. Hoje... Hein? E mesmo quando olhamos para trás, olhamos, aquilo ajudou-me hoje a ser um homem melhor. Dê lá uma cabeçada à castanha do irmão que está ao pé de si e diga assim: se alguém... Sabe? Entendam, a atitude do cristão é uma atitude de sucesso. É uma atitude de sucesso. Uma atitude de vitória. É uma atitude que entende o seu passado, certo? Compreende o seu presente, mas planeia para o futuro. Planeia para o futuro. Um dos exemplos clássicos da palavra de Deus que nós encontramos numa atitude sempre positiva, sempre de sucesso, foi a atitude de José. José sempre soube tirar o melhor de cada situação onde se encontrou. Certo? E às vezes as coisas não corriam lá grande coisa. Mas ele sempre aproveitava o melhor de cada situação. E as situações, por vezes, eram muito negativas. E ao ser negativa, não fez com que ele perdesse a atitude certa. Essa atitude levou-o a ser fiel, a ser excelente, a ser dedicado, porque, em primeiro lugar, fazia-o como ao Senhor. E porque ele acreditava que o Deus que lhe tinha dado uma tão grande salvação, o Deus que lhe tinha dado promessas tão grandes, certo? Não tinha ficado pelo caminho. Então José recusou-se a acreditar que a sua vida ia ser sempre aquela situação. Ele manteve a atitude de fé, de sucesso,
de vitória, e isso levou a que em todas as circunstâncias ele confiasse no plano de Deus e acabou por ser promovido em todas as áreas da sua vida. Mas, irmãos, deixem-me dizer, porque a hora vai adiantada. A atitude de derrota impede as bênçãos de Deus na nossa vida. Até porque às vezes as bênçãos de Deus vêm à nossa vida e vêm embrulhadas não em papel de embrulho de Natal, mas às vezes vêm embrulhadas em papel daquele de merceeiro. E nós olhamos para aquilo e assusta-nos. E às vezes, porque temos uma atitude de derrota, até rejeitamos aquilo que é Deus que está a trazer à nossa vida. Porque temos a atitude de derrota. E achamos que não somos capazes. E achamos que aquilo é demais para a gente. Mas, na verdade, aquilo é bênção que Deus está a trazer à nossa vida. Mas se nós temos a atitude de vitória em Cristo Jesus, nós vamos assim, ora, aqui está uma ótima oportunidade para eu agarrar e desenvolver. Porque aquela situação que está diante de nós até pode ser a resposta mesmo que Deus trouxe à nossa vida. Mas quando temos a atitude de derrota, nos derrotamos a nós mesmos, achamos que não somos capazes, não vamos conseguir, aquilo é demais para nós, mas como é que Deus me está a dizer para fazer uma coisa daquelas? Como é que Moisés poderia dizer outra coisa se não me disse, Senhor, eu sou gago, eu não sei falar, eu não posso. Atitude de derrota, sabe porquê? Porque olha para si em vez de olhar para Jesus. Olha para as suas capacidades em vez de olhar para as capacidades de Jesus. E por isso é que para ter uma atitude de vitória, nós precisamos ter a atitude de Cristo Jesus. Confiar no seu amor por nós e na sua capacidade. A atitude de derrota gera ansiedade e insegurança. Porque quem vive sempre em derrota está sempre ansioso e inseguro com aquilo que lhe possa acontecer. A atitude de derrota é a raiz da incredulidade e normalmente amplifica os problemas. Às vezes nós temos um pequeno problema, mas porque já estamos com uma atitude derrotada, aquele problema parece para nós uma coisa monstruosa, gigantesca na nossa vida. Porque a atitude de derrota aumenta e amplifica os problemas. A atitude de derrota segue aos nossos olhos espirituais, para que não possamos ver para além daquilo que é o natural e o óbvio. Até o ar-condicionado se calou. A atitude de derrota, meu irmão, leva-nos à imprudência. Sabe porquê? Porque ao estarmos certos da derrota, muitas vezes precipitamos em decisões porque ficamos nervosos e começamos a reagir na carne. E ao fazermos isso, provocamos ainda outros problemas. E acabamos por nos afastar ainda mais daquilo que deveria ser a nossa vitória. Nos tornamos imprudentes porque reagimos. Porque temos uma atitude de derrota. E quantos de nós aqui já não fizemos isso tantas vezes? A atitude de derrota tem outro problema. É uma atitude altamente contagiosa. Não só com facilidade contagiamos outros, como com facilidade nós somos contagiados. Quão difícil é encontrar alguém com quem nós possamos falar e nos diga, força para a frente, levanta-te. Levanta-te e anda. Já agora pega na cama e leva também. Não estar aqui a obstruir o caminho. Percebe o que é que eu estou a dizer? Essa atitude. Quão difícil hoje é encontrarmos alguém que tenha a atitude, vamos crer, vamos confiar, vamos para a frente, vamos acreditar, vamos buscar, vamos perseguir, vamos lá, gente. Mas basta alguém ter a pouca sorte de abrir a boca e dizer, não, isto não vai funcionar. Pronto, já toda a gente acreditou. É ou não é? É ou não é? Estamos a falar muitas vezes do próprio reino de Deus. Mas vitória, agora deixando a derrota de lado, vitória requer muito mais do que simplesmente um desejo de vencermos. É preciso um processo. Sabe, o facto de nós sermos salvos não produz automaticamente em nós a atitude da vitória. Eu conheço filhos de Deus que estão perfeitamente convencidos de que são filhos de Deus, estão salvos, mas continuam a ser movidos por uma mentalidade de perdedor. Eu conheço muitos. E um deles está aqui, não hoje, mas já foi muito assim. A gente ama Deus, a gente crê na salvação, a gente crê que Deus é bom e tal, mas no que toca a Moá,
I, me and myself. Somos movidos sempre uma atitude de derrota. Isso é para os outros, não é para mim. Quem sou eu? Deus não ouve a minha oração. Deus mandou outro. Enviou outro. E nós somos movidos por uma mentalidade, muitas vezes, logo à partida de derrota. Então, o apóstolo Paulo, eu gostava aqui rapidamente de ler aqui convosco uma passagem. 1 Coríntios 9, versículo 23 a 27. Esta é uma passagem muito conhecida, como todas elas. Diz assim, e eu vou ler na versão viva. Paulo está a falar acerca da atitude de vencer. A atitude de vitória. Diga comigo, atitude de vitória. E quando nós estamos a falar de atitude de vitória, isto aplica-se a todas as áreas da nossa vida, está bem? Não estamos aqui só a falar, não estamos só aqui a espiritualizar as coisas. Tudo na nossa vida, ela é afetada por isso. Paulo está a escrever em 1 Coríntios 9, 23 a 27, eu vou ver então nesta versão Bíblia Viva. Diz assim, faço isto para levar o Evangelho a eles e também pela bênção que eu próprio recebo quando os vejo ir a Cristo. Numa corrida, todos correm, porém só uma pessoa consegue o primeiro prémio. Portanto, façam a vossa corrida para perder. A sério? Pensei que a gente tínhamos sido chamados para perder. Para vencer a competição, precisam de renunciar a muitas coisas que vos podem impedir de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo este sacrifício só para ganhar uma faixa azul ou uma taça de prata. Porém, nós o fazemos por uma recompensa celestial que nunca acabará. Portanto, eu corro direto para o alvo e com este propósito em cada passo, eu luto para perder. A sério. Não estou apenas a esmurrar uma sombra ou a correr na brincadeira. Eu castigo, eu disciplino o meu corpo como um atleta faz, trato-o com dureza, treino-o para fazer o que deve e não apenas aquilo que deseja. De outro modo, eu temo que depois de terem inscrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de lado. Isto é uma versão mais do Catulá. Há aqui 4 coisas que Paulo nos diz para nós fazermos, tendo uma atitude de vencedor. Diga comigo, atitude de vencedor. Em primeiro lugar, ser determinado em ganhar. Atitude. Ser determinado em ganhar. Ou seja, corre a tua vida como se fosse uma corrida. Porque numa corrida, como em qualquer outro desporto, só há um que ganha. Claro que eles depois dão prémios de consolação ao segundo e terceiro. Mas na verdade só um é que ganha. Não é? E ele diz, corre e faz tudo de forma a que sejas tu a ganhar. Se alguém tem que ganhar, que sejas tu a ganhar. Amém, irmão. Amém. Pronto, já está quase, não é, pastor? Vamos lá embora. Paulo não está a dizer para nós entrarmos num estilo de vida em que passamos a vida a competir com toda a gente. Não é isso que ele nos está a dizer. Mas ele está-nos a dizer que os vencedores tornam-se vencedores porque, em primeiro lugar, eles determinam que vão vencer. Se o irmão não determina que vai vencer as dificuldades da sua vida, não vai vencer nos desafios que estão diante de si, vai vencer naquilo que pretende alcançar para a sua vida, o irmão nunca irá vencer. Porque lhe falta a atitude de vencedor. Porque a atitude de vencedor é aquele que se enfia na corrida e diz assim, eu vou dar o litro para vencer. Até pode nem conseguir vencer naquela corrida, mas eu dei tudo o que tenho para chegar lá. Eu corri para vencer. Pastor, isso correr dá muito trabalho. Sabe, é que às vezes a gente transportou para o mundo evangélico, para o mundo espiritual, a mesma coisa que às vezes passa no... Não, para quê? Então eu estou aqui, o Senhor até é bom, é misericordioso, é compassivo, então eu não faço nada e espero que seja o Senhor enviado do céu. E Deus faz isso naquilo que é suposto Ele fazer. E Deus, pela sua misericórdia, muitas vezes vem ao nosso encontro e abençoa-nos e ajuda-nos e tal e tal. Mas sabes, Jesus chamou-nos para sermos vencedores.
Eu tenho uma situação qualquer, eu tenho um projeto, eu tenho um objetivo na minha vida, eu tenho uma dificuldade na minha vida, mas eu determinei que eu vou vencer sobre aquela situação. E o irmão? O que é que determina? Eu determino amém. Pronto. Paulo diz, ser determinado em ganhar. Vamos ganhar a figueira para Jesus ou não? Vai nada, homem. Então você não ganha nem o vizinho, como é que ganhava a figueira? Pastora Figueira não, mas posso-lhe trazer uns figozinhos para a semana? Desculpem lá esta agora, mas a gente diz amém! Então, mas e na prática? Onde é que está a atitude? Hein? Às vezes, ai, Senhor, salva todo mundo. Então e que tal começar pela tua casa? Não era tão fixe. Percebe o que é que eu estou a dizer? Mas porque eu determinei vencer, eu vou dar passos concretos. Eu vou correr. Eu vou determinar que vou vencer nessa área da nossa vida. A ser mais... Ok? Segundo lugar, versículo 25, diz que de tudo se abstém. Ou seja, ele luta pela excelência, pela mestria. Um atleta que entra em treino, diz na palavra, na versão amplificada, o atleta que entra em treino conduz a si mesmo de forma equilibrada e controla-se em todas as coisas. Sabe, aquilo que cativa o público num atleta, num músico, num cantor, num artista, seja lá no que for, é a mestria com que ele faz as coisas. Não é? Porque foi para isso que ele treinou. Foi para isso que ele se esforçou. Ele é bom naquilo que ele faz. Mas nós nunca seremos bons naquilo que fazemos se não o fizermos vezes e vezes e vezes em conta. Se não exercitarmos, se não nos esforçarmos, se não treinarmos, se nós não desenvolvemos a nossa fé começando em coisinhas pequeninas, nós nunca vamos ser vencedores em coisas maiores, gente. Ai, pastor, mas eu não sei orar, eu oro 10 minutos e já acabou, já não tenho mais assunto. Continua a orar, daqui a um tempo é Deus que o está a mandar calar. Porque a gente começa. Ai, não, custa muito, eu não sei, não faço. Então, mas se você nunca fizer, também nunca vai saber fazer. Um bom músico, está aqui o Paulo que sabe, um bom músico, para ser um bom músico, tem que gastar horas a treinar. Um bom, seja no que for, tem que gastar tempo a disciplinar-se, a procurar essa mestria, essa excelência. Ela não vem de um dia para o outro. Ela é um processo na nossa vida. Houve resistência, houve disciplina, houve treino, houve perseverança. Mas acabamos por nos tornarmos mestres na arte que nós buscamos. E Deus diz, não sejas só determinado em ganhar, mas ser também alguém que treina e alguém que pratica até que se desenvolva em si essas capacidades ganhadoras. E eu estou quase a terminar, que ainda são 10h22. O sucesso é um processo que nos movimenta em direção aos nossos objetivos. Em terceiro lugar, versículo 26 diz, eu corro direto para o alvo e com este propósito em cada passo assim, eu faço tudo para ganhar. Eu luto para ganhar. Então Paulo está a falar acerca do facto de permanece atento, permanece focado naquilo que tu pretendes ganhar. Aliás, Paulo aqui usa dois tipos de expressão. Primeiro ele diz que nós devemos ficar focados na meta, no objetivo. No versículo 26 ele diz, portanto, eu corro em direção ao alvo, à meta. É importante, se nós vamos ganhar alguma coisa, se vamos ter esta atitude de que saibamos para onde é que estamos a caminhar e mantermos bem fixos aquilo que nós pretendemos alcançar. Sabe o que é que acontece muitas vezes? Nós começamos a orar por um assunto. Ao fim de 2 semanas já esquecemos. E agora vou orar, pá. E agora vou batalhar. Camaradas, pá. Parece homens da luta. Camaradas, pá. Nós vamos agora é que nos vamos juntar esforços, pá, e vamos orar até cheirar a alho. Porque isto tem que funcionar. Ao fim de uma semana já começou a perder o gás. Então, irmão, então aquilo. Mas o irmão não andava a orar. Pois, mas... esqueceu, passou. Falta de atitude. Falta de objetividade, falta de visão, falta de estarmos focados.
Se eu tenho um objetivo para alcançar, eu não vou largar os olhos daquele objetivo até ter lá chegado. Ai, pastor, mas eu já estou a batalhar há 15 anos. E depois? Jesus gastou 30 anos da sua vida com um objetivo em mente. E chegou lá. Mas depois Paulo diz, não fiques só focado na meta. Ele depois usa aqui uma linguagem não só apenas de atleta, mas também de pugilista. Porque ele diz também, eu não ando a batalhar como quer dar socos no ar. Eu sei muito bem com quem é que eu estou a batalhar. Ou seja, é aquela versão, um olho no burro e outro no cigano. Certo? Quando temos uma atitude de vencedor, quando estamos a correr e a batalhar para um determinado objetivo, é importante termos os olhos em duas coisas. Primeiro, no objetivo, não perdemos de vista o nosso objetivo, para não nos esquecermos, não nos desviarmos, não desfalecermos. E em segundo lugar, ter sempre um olho naquele que sempre vai fazer coisas para nos derrotar e a mandar abaixo. Paulo, ele dizia, eu não ando aqui a dar socos no ar. Eu sei muito bem quem é que se levanta contra mim para me impedir de ganhar. Eu sei muito bem quem é que é ardiloso, quem é que planta ciladas, quem é que a gente às vezes esquece, porque a gente saltou de um exagero para o outro. Houve uma altura que às vezes parecia que se falava mais do diabo do que Jesus. Falava-se do diabo, toda a gente sabia que era o diabo. Quem é Jesus? É pá, acho que é o Filho de Deus, não é? Quem é o Jesus? É aquele do Benfica, não? Sabia-se mais do diabo do que Jesus. Parece que se vivia não pela fé em Cristo Jesus, mas pelo medo daquilo que o diabo pudesse fazer. Mas depois saltou-se para o outro lado. Parece que o diabo desapareceu. Mas ele não desapareceu, sabe? Ele anda aí. E ele vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para te a mandar abaixo, te desviar da meta e impedir-te de continuar. E Paulo está a dizer, é importante permanecer focado. Olho no burro e outro no cigano. Um olho no objetivo e outro olho sempre percebendo e entendendo as estratégias diabólicas para nos abanar abaixo. Para nos fazer derrotar. Então, ninguém consegue ser um vencedor se viver a sua vida sem metas para cumprir. E por último, 22 e 26. Cumpra as regras. E eu explico o que é que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer no versículo 27. Eu treino o meu corpo para fazer aquilo que deve e não aquilo que deseja. Certo? Eu treino o meu corpo, eu obrigo o meu corpo. Noutras versões diz eu esmurro o meu corpo. Ou eu subjugo o meu corpo. Não para fazer aquilo que lhe apetece, mas para fazer aquilo que ele deseja. Paulo aqui até fala acerca do facto de que ele mesmo, se não tiver esta atitude, ele pode ele mesmo vir a ser desqualificado. Ele mesmo perder a vitória. E para mantermos a vitória na nossa vida, nós precisamos não só ter a atitude vencedor, não só sermos pessoas disciplinadas, não só permanecermos focados, mas fazemos as coisas à maneira de Deus. Sabe porquê? Porque Deus não abençoa batuteiros. Nós temos na nossa sociedade, em todo o mundo, homens que se distinguiram pelos seus feitos, mas que perderam esse respeito e perderam tudo o que tinham porque tentaram chegar lá por meio de atalhos. Quantos atletas nós não conhecemos que depois de terem ganho vitórias e medalhas e foram depois passados semanas ou meses qualificados porque veio-se a descobrir que usaram drogas, anabolizantes, esteroides. Foi-lhes tirado as medalhas. Ou seja, ganharam, mas perderam ao mesmo tempo. Sabe porquê? Porque tentaram ganhar usando de atalhos. Mas Paulo diz que o verdadeiro vencedor em Cristo Jesus, para ser um vencedor, precisa de fazer as coisas da maneira certa. E por fim dizer que a atitude positiva, meus irmãos, não tem nada a ver com a situação que nós possamos estar a viver. Podemos estar a viver o nosso pior momento. Podemos estar a viver a nossa pior circunstância. Mas quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, quando nós temos a atitude correta, Deus tem a capacidade de revolucionar a nossa vida e nos dar uma vitória que é a sua vitória e fazer realmente de nós mais do que vencedores. Amém? Eu estava a ler alguma coisa que... Os irmãos sabem que a medicina
hoje reconhece o poder da atitude de vitória de uma pessoa. Por vezes, o doente está no hospital, numa cama de hospital, se calhar já foi feito tudo aquilo que era possível em termos médicos para que aquela pessoa reanimasse, reagisse, e muitas vezes eles dizem o seguinte, chega a um ponto e dizem, isto agora cabe ao doente, agora só pela sua atitude, porque nós da nossa parte já fizemos tudo. Se ele for uma pessoa agarrada à vida, se ele for uma pessoa que não está disposta a desistir, ele vai lutar contra aquela circunstância e ele vai sair desta situação. Quantas vezes isso não tem sido dito pelos médicos? E quantas vezes isso não tem sido uma realidade? Porque às vezes vemos pessoas com situações menos gravosas que acabam por desistir da vida. E vemos outros que só faltava quase desligar a máquina. Mas porque estão agarrados à vida. Porque se recusam a ceder. Porque se recusam a ser derrotados. Eu vou sair desta. Seja pelos filhos, seja pela família, seja porque simplesmente ama viver. E muitas vezes essa atitude é o suficiente para que aquele processo médico, aquele processo físico dê a volta. E ele se torne um vencedor. Então não importa quão acabado nós possamos parecer nesta manhã ou nesta noite. Se orarmos a Deus com uma atitude de vitória. Se orarmos a Deus com uma atitude de vitória. E cremos que aquilo que estamos a pedir é possível, isso será possível na nossa vida. Esta é a palavra de Deus. Jesus disse, se creres, tudo é possível. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Isto é uma atitude de vitória. Isto é uma atitude que nos projeta para o nosso destino, nos projeta para vitórias maiores. Todos nós aqui hoje precisamos de vitórias, irmãos. Mas não alimentes uma atitude de derrotado. Ai, já orei 10 vezes, nada aconteceu. Ora 100. As vezes que forem necessárias, até que as coisas aconteçam. Porque a atitude de fé, a atitude de vitória, a atitude positiva, a atitude vencedora, o que a gente quiser, é um processo de desenvolvimento na nossa vida. Há aqui muita gente aqui que precisa de ganhar esta atitude de vencedor. Hein? Pastor, não ouviu? As coisas estão muito más. O desemprego, a escola, há crise em todo lado. E aos depois? Toda a gente está a perder. E depois? E tu tens que perder? Aquele irmão começou-lhe a doer o ouvido e ao fim de uma semana caiu-lhe a orelha. Também vai acontecer. Ali àqueles aconteceu, por isso também tem que acontecer com a gente. Derrota, 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 derrota. Mas nós fomos chamados para sermos mais do que vencedores. Mas isto não é para sairmos daqui... Percebe? É para sairmos daqui... Ao menos pense, vá à Bíblia e diga assim sinceramente diante de Deus, Senhor, eu não quero ser apenas um papagaio, eu quero ser alguém que desenvolve essa atitude. Eu vou ser um vencedor. Os irmãos, estudem a vida de todos os homens da Bíblia, todos aqueles que foram influenciados, ou foram influência, todos aqueles que marcaram a história nas mãos de Deus, foi tudo gente que se recusou a desistir. E se eventualmente passaram por momentos, todos eles passaram momentos em que quiseram desistir, eles acabaram por não o fazer. E diante de todas as adversidades, às vezes com tudo contra eles, pastor, mas isso foi a bênção do Senhor que os promoveu e os exaltou. É verdade, mas como é que pensa que a bênção também vem? Se não houver ali um bichinho a dizer, Ele ama-te, és mais do que vencedor. Não sejas morcão. Sabe, há tanta coisa que eu quero ver o povo de Deus ganhar. Eu mesmo quero ganhar. Há coisas na palavra de Deus que nós ainda não estamos a viver.
Ou não há? Já estamos a viver tudo? Há tanta coisa. Das duas, uma, ou já não queremos mais nada, ou já não queremos mais nada, ou então a gente até os comemos. Até os comemos. Pastor, quantos eram? Não sei, já os papei todos. Porque somos mais do que vencedores. E não estamos aqui a falar de sermos arrogantes. Estamos a falar da identidade em Cristo. Irmão, nós fomos chamados e fomos salvos para termos a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. E a atitude de Cristo Jesus, é verdade, era uma atitude de servo, era uma atitude de humildade, de amor, de compaixão, de entrega. Mas tudo isso porque o objetivo dele era fazer tudo o que era certo para chegar ao alvo. O objetivo de Jesus sempre esteve no alvo. Porque ele veio com um alvo, vocês não sabem. Ele não veio aqui para ver, dar uma voltinha aqui pela terra. Deixa-me lá ver que eu já não me lembro como é que isto foi feito. Nada disso. Jesus veio com um alvo, com um objetivo. E tudo o que ele ensinou, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele exemplificou para nós, não foram coisas separadas desta atitude. Eu estou aqui, eu vou morrer à cruz. Porque esse é o alvo. Porque se o alvo fosse outro, Jesus entregou-se, batalhou, construiu a sua vida. Ele perseguiu as coisas. Porque ele era um vencedor. E no mínimo, se nós podíamos dizer assim, ele até foi um vencedor, porque o seu amor por nós o moveu para a vitória. Se calhar falta-nos essa força. Amarmos a Deus ao ponto de dizermos assim, eu vou ser um vencedor, porque eu amo Deus. E eu não vou entristecer Deus, tendo uma atitude de derrota na minha vida. Eu não vou só ser um perseguidor da vitória, porque preciso das coisas, eu vou ser um perseguidor dessa vitória, porque isso glorifica a Jesus. E a gente anda na rua de cabeça erguida. E as pessoas olham para nós. Então pá, o que é que tu tens? Pá, eu tenho Cristo. Pá. Então, mas eu vejo, há coisas na tua vida que não... Pá, mas eu tenho Cristo. Porque fomos chamados a sermos vitoriosos. Vamos ficar de pé. Nesta noite queremos perseguir. Queremos perseguir a vitória que nos pertence. Queremos perseguir as conquistas que nos pertencem. Queremos alcançar os territórios que Deus nos prometeu. Territórios na mente, nas emoções, no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa vida secular. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes nesta vida. Para reinarmos em vida. E isso significa ter uma atitude de vencedores. Porque quando nós vencemos, nós estamos a glorificar a vitória que Jesus teve. Porque a nossa vitória só é possível por causa da sua vitória. Então, cada vez que vencemos e que queremos vencer, nós não queremos vencer apenas porque precisamos de pão na mesa ou precisamos de um problema resolvido. Nós queremos vencer para glorificar Jesus. Nós queremos vencer nesta terra. Eu passei muitos anos a ouvir gente a dizer Deus quer que tu prosperes e que sejas rico e que sejas assim, como se fosse
como se isso fosse alguma coisa para nós, percebe? Aquilo que eu tiver que vencer, aquilo que eu tiver que vir a conquistar, não é por causa do bem que eu vou tirar apenas para mim, mas porque isso vai ser testemunho de Jesus Cristo para os outros, em todas as áreas da minha vida. Se eu venço, as pessoas vão ver em mim a vitória de Cristo, não é a vitória de Luís Miguel. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Jesus não é glorificado quando a gente diz... Há tempo para todas as coisas, mas também há tempo para crescer. Há tempo para chorar, há tempo para prantear, há tempo para rasgar, para partir, então e o resto? Diz que há tempo para construir, há tempo para rir, há tempo para dançar, há tempo para todas as coisas, também há tempo para celebrar a vitória, caramba. Ei, gente, vamos lá! Que eu até me dá ganas aqui, caramba. Falei que isto também já vai estar quase na reforma. Gente, às vezes dá-me... Eu sou um homem como os irmãos, eu não sou diferente, sou carne e osso. Também luto, também tenho as minhas coisas. Mas uma coisa tenho compreendido. Eu nasci para glorificar a Jesus. E glorifico cada vez que uma vitória se